pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 65 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e frugais 910 de rating. Antes de começar o jogo, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Continuando com os adjetivos do Sherlock Holmes, agora o livro 2. Comecei a ler o segundo livro já da série. Bom, peão 4 damas jogou meu adversário aqui. D4 eu vou tentar jogar Grunfeld com o cavalo F6. D5. É palhaçada que esse nome, que essa variante tem nome, né? Tá escrito variante do avanço do peão. Pawn Push Variation. Por que inventam isso, né? Então ele jogou D5 tentando ganhar espaço, mas é um lance estranho, né? Ele já convida aqui duas rupturas pra mim, né? E6 ou C6. E eu vou jogar... Eu vou jogar E6 aqui. E tomar com o peão de F mesmo. Eu tô fazendo umas pequenas mudanças aqui no escritório. Vocês viram que saiu ali o sofá-cama que tinha ali atrás. Mas vai ser preenchido ali atrás, tá? Não vai ficar assim, não. Tá pensando no meu adversário. Depois de E6. Jogou cavalo C3, desenvolvendo. Defendeu o peão. Mas agora ele permite meu desenvolvimento aqui com o bispo B4, né? Você vai dizer, pô, o que tem a ver com a Grunfeld disso, né? Grunfeld é G6, Grunfeld é outras coisas. É, mas no momento que o cara joga D5, vai totalmente para um outro rumo a partida, né? E é o que eu sempre falo pra vocês. O cara jogou uma coisa diferente, você usa seus conhecimentos e joga lances que você acha bom. Esquece da abertura, né? Então aqui eu vou jogar bispo B4, desenvolvendo. O que é isso aqui? É uma Ninzo-Índia, uma não sei o quê? Não, não tem nome isso aqui. É uma abertura ruim que o cara jogou. O cara jogou uma abertura ruim, sem nome, e aí começa um jogo normal. Esquece isso, né? Tem que desconectar um pouco da ideia da abertura, às vezes. Jogou bispo D2. Se eu tomar em C3, ele toma. E aí, cavalo por D5, ele pode tomar em G7. Então, depois de bispo D2, vamos ter um pouco de cálculo agora. Eu sei que você está com preguiça de calcular. Não precisa mentir, eu sei que você está com preguiça de calcular. Mas se eu jogar cavalo por D5, ele vai jogar cavalo por D5. Eu preciso trocar intermediário em D2. Ele toma em D2. E na hora que eu tomo em D5, ele toma em D5 e a gente só trocou peça. Então, se eu jogar esse lance, eu ganho um peão. E por D5. Porque se ele tomar agora, eu não troco em D2, mas eu retomo direto em D5. Foi o que ele fez. Cavalo por D5. Eu vou jogar cavalo por D5 agora. E agora eu defendo meu bispo. Tá vendo? Se eu tomasse ali primeiro, agora eu tomo e seria engraçado se ele jogasse dama D4, ameaçando o cavalo, ameaçando em G7, levando um duplex em C2, um triplex em C2, né? Jogou dama D2 no lance 7. E eu vou fazer o lance mais simples possível aqui. Talvez dama E7, né? E talvez voltar o cavalo. Eu vou jogar dama E7, desenvolver minha dama. Numa casa que tá bem segura. Se ele jogar A3, eu volto o cavalo para C6. C3, tudo bem. Claro que eu vou demorar um pouco para tirar meu cavalo de B8, mas não tem problema nenhum. Tem uma peça a mais aqui, né? Cavalo de 4 C6, ele fez roque grande, vou fazer roque pequeno. E agora eu vou começar a desenvolver minhas peças aqui. Essas duas principalmente, né? Ele entrega o peão de E4. Claro que eu posso tomar o peão. Mas acho que eu vou ignorar esse peão. Eu vou dar um pouco de desenvolvimento para ele à toa. E eu não tenho por que fazer isso. Tem uma peça, realmente uma peça limpa a mais. Nem nenhum peão ele tem. E como ele já rocou grande aqui, eu vou começar a avançar o peão de A. Né? Eu sei que eu falei que eu quero desenvolver minhas peças, mas eu A5 é um lance que eu gosto bastante aqui. Para fazer A4 e A3. Vou fazer A4. Vou seguir avançando ali. Poderia ter jogado D6, na verdade. Para dificultar esse. Um certo desleixo da minha parte aqui. D6 e bispo E6 era bom. Tá, ele jogou B4, que é um lance que já perde imediatamente, porque eu tomo em passando, né? Que ele certamente desconsiderou aqui. Eu quero tentar criar alguns desconfortos ali com A3, né? Ele teria que avançar. Ele poderia avançar antes.
Mas eu já poderia pular numa casa fraca em B3, né? Ele joga B4. E agora eu vou tomar em passando lá pro B3. E ele vai perder a dama agora. E agora, claro que esse cheque já ganharia, mas ele joga a dama B2, troca as damas. Agora esse cheque em A1 agora ganha imediatamente o jogo. Se rei C2 eu ganho a dama. E se rei B2 eu dou cheque primeiro. E depois torre A2 no mínimo ganha a dama, né? Isso se não tiver coisa melhor. Já tá bom o suficiente. Rei C2 eu vou jogar... Tem cheque aqui também, né? Dama por E4, bispo D3, cheque, rei C1. Aí já me deu preguiça, né? É, vou jogar torre A2. Xadrez é assim, você viu um lance que ganha, você joga e acabou. Ponto final. Né? Tem aquela famosa frase do Emanuel Lasker, do segundo campeão mundial da história, ele fala assim, quando você vê um lance bom, procure por outro ainda melhor. Que é uma frase que não faz sentido pra mim. Né? Você vê um lance bom, você joga o lance bom, né? É tão difícil achar um lance bom nessa vida, né? Vamos tomar em D2. E ele não vai abandonar pelo jeito. Ou vai, não sei. Se ele tá pensando em abandonar e fazer lance. Nosso amigo da Indonésia. Nos primeiros dias que eu fiz live aqui, que acho que não tinha nada, não tava, tava vazio esse fundo, falaram que tava parecendo um hospital. Não sei se tá parecendo assim também. Mas não vai ficar assim por muito tempo, tá? Já vou avisando. Estou no mesmo escritório que eu gravava todos os vídeos, tá? Bom, ele abandonou aqui, depois estou aí pro D2 check. Vamos fazer mais um, vamos lançar mais um desafio aqui. Amigão da Índia agora. Vou de pretas mais uma vez. Jogou E4, vamos jogar E5. Torcer para jogar a defesa Petrov mais uma vez. Dama H5. Sério? Com 930 de rating? Vou fazer cavalo C6, defendendo meu peão. Aí tá de palhaçada, né? Olha as rugas da minha cara aqui. Acho que eu vou levar mate aqui, meu amigo. Bispo C4 e ameaçando dama por F7, checkmate. Eu vou jogar G6, interrompendo aqui a dama dele. Ele vai jogar dama F3. É de brincadeira, né? 47 anos nas costas aqui, o cara vai me dar mate. E agora cavalo F6. Fechei a coluna aqui. E agora ameacei cavalo D4, tá? É, em defesa do cara, ele jogou uma ameaça do pastor aqui consciente, né? Porque ele sabe o que ele tá fazendo depois com C3. E ele não jogou o lance que perde imediatamente, que é G4, né? Já me jogaram algumas vezes aqui na série, lá no começo, né? E cavalo D4 e o preto tá destruindo. Beleza, jogou C3. E agora a gente tem uma posição de peão-rei esquisita. Mas o C3, claro que é um lance bem harmônico, né? Pra evitar o pulo aqui. Normalmente a gente gosta do quê? De tirar o bispo pra fora aqui, né? Pra C5. Mas como tem esse G6 que já enfraqueceu meu cavalo, eu vou jogar bispo G7, que é um lance super natural aqui. Jogou D3, eu vou fazer o roque. Uma posição de fianqueto. Você vai dizer, nossa, Cricura, eu não sei jogar com fianqueto, esquece isso, ninguém sabe nada, você não sabe nada também. Não faz diferença você jogar assim ou assim, né? Se você jogar aqui, você vai só posicionar a peça de um jeito diferente, tá tudo certo, né? E você tem uma vantagem aqui que o cara perdeu vários tempos com a dama. Então, você tá jogando uma variante de fianqueto do bispo. Isso aqui não é uma Índia do rei nem nada, tá? É só uma variante com E5. Jogou bispo G5. Me cria um certo incômodo aqui. Não vou mentir pra vocês, não. Mas vou fazer H6. Espero que ele tome, né? Acho que ele não vai tomar. Tá, falar tomara que ele não tome, porque esse lance é muito pior, né? Claro. Mas se ele jogasse esse, eu ia mostrar uma ideia bem legal de como lidar com essa cravada, né? Claro que em último caso eu posso fazer G5, mas eu tenho um plano legal que é jogar D6, dama E7, cavalo D8 e cavalo E6 depois aqui. Que não descrava ainda, tá? Mas o cavalo vem pra cá e começa a pular aqui, às vezes, na ala do rei. Enfim, ele joga bispo F6. Vamos jogar o final, vai uma vez na vida. Vamos jogar o finalzinho. Beleza, temos um final.
uma posição que o preto já está um pouco preferível por causa do par de bispos aqui, né? Embora uma posição que não está super aberta, né? O preto tem que estar um pouco mais agradável aqui. Vou jogar D6. E aqui, regra geral, eu vou tentar evitar um pouco fazer o bispo E6 aqui, porque a vantagem do par de bispos, ela é bem... Ela engana bastante, tá? Porque é um tema que todo mundo que aprende a jogar, às vezes acaba ouvindo em algum livro, ouvindo em algum vídeo, lendo em algum livro, né? Mas é muito difícil de você usar isso aí a seu favor, se você tá no nível mais iniciante, tá? Uma coisa muito sofisticada às vezes. Então tem que desconsiderar um pouco isso, tá? Né? O que vale considerar é que geralmente, né? Claro, a gente sabe que o bispo e cavalo têm o mesmo valor, 3 pontos, mas normalmente o bispo tende a ser um pouquinho melhor. Então, se você tentar evitar um pouco trocar o seu bispo pelo cavalo adversário, né? E tentar sempre que possível, usar o seu cavalo para capturar o bispo adversário é um hábito que vai te trazer posições um pouco melhores a longo prazo, né? Bom, dito isso, cavalo A5 é um lance para começar a expandir aqui. Vou fazer um lance bem, uma ameaça bem besta, que vou jogar A6 para ameaçar cavalo A5, que é uma ideia típica da defesa italiana. Eu acho que ele vai desenvolver o cavalo, né? Ah, ele jogou D4, mas ele perde o peão, né? Vocês entendem por que eu falo que é tão importante a tática nesses níveis? Eu falei de estratégia, par de bispo, não sei o que, a troca dele aqui, e o cara entregou um peão central. Você entendeu? Então não adianta você, com 800 de rating, ler todos os livros de estratégia, entender os conceitos e você não consegue manter o equilíbrio material, né? É claro que é importante ter o conhecimento estratégico. Jamais vai ser ruim para você. Nunca vai ser ruim somar conhecimento. Mas a sua prioridade não pode ser essa, né? Então aqui ele entregou um peão central e agora ele tá praticamente perdido já, né? De repente. Vou tomar em D4. Então ele jogou D4 lance 12, eu troquei, ele trocou de cavalo, né? E aí. Então foi D4, é por D4, cavalo por D4, cavalo por D4, bispo por D4 e cavalo C3 ele jogou agora desenvolvendo. Eu quase posso tomar, mas aí eu não ganho o peão ainda, né? Tá. Jogou cavalo C3. Aqui temos um dilema, né? Porque meu bispo é muito forte. Mas se eu tomar aqui também, a estrutura dele fica bem ruim, né? Então eu vou tomar em C3 mesmo. E vou fazer torre 8, ativando a minha torre aqui. Vou fazer um plano bem legal aqui. Ele vai jogar F3. Aqui duas ideias me vêm à cabeça, né? Rei G7 é um lance bem natural, porque eu saio da Casa Branca, né? Possivelmente eu estou preparando um F5 para incomodar o peão de E4. Mas eu tenho uma ideia que eu gosto muito aqui. Porque vamos lá. É claro que eu prefiro ter 7 peões do que 6. Eu tenho um peão a mais aqui. Mas o fato de eu ter um peão a mais quer dizer que minhas torres não têm colunas no momento, né? A única coluna é essa e ela está ligeiramente limitada, né? Claro que eu posso fazer RG7, F5, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes as torres, elas não jogam só aqui da primeira fileira, né? Da primeira casa aqui, da primeira fileira. Eu posso também jogar em outras casas aqui. Então, torre 5 é um lance bem legal aqui. Você pensou nesse lance, não? Eu quero posicionar minha torre em C5, é uma casa excelente para minha torre. Que eu ameaço o bispo, tô de olho no peão. E repara que essa coluna está fechada, certo? Mas com o meu torre C5 é como se a coluna tivesse aberta de repente. Porque agora eu vou conseguir tomar o peão. Minha torre não conseguiria jogar por aqui, mas eu passei por cima dos meus peões, tá? Essa ideia de jogar na horizontal é muito legal. Você passar a torre assim, né? Jogar um torre 5, torre C5. Por sorte, para ele não é tão clara essa posição ainda, porque. Ah, não, mas agora. Como é que é? Porque se eu tomar aqui, ele joga a torre C1, eu troco. Ah, não, mas eu jogo C6, tá bom. Foi ruim o bispo D5, tá? Se ele jogasse bispo B3, se eu tomasse ali, ele joga. Tem vários cálculos hoje, né? Bispo B3 eu tomo, ele joga a torre C1, eu troco as torres. E na hora que eu jogar C6, ele joga a torre D1. E meu peão vai cair aqui em D6, né? Mas agora eu vou tomar em C3, sim. E agora eu vou trazer o rei, que é bem importante. E agora são dois peões a mais, né?
Claro, isso quer dizer que abriu mais uma coluna para ele, mas de novo eu prefiro muito estar de pretas com 2 peões a mais, né? Vou trocar os torres em C1. Ele ameaçou o ponto aqui de C7. Eu vou jogar C6. E se o bispo dele tivesse aqui, ele teria o torre D1 que eu falei, né? Ameaçando o peão aqui. E agora como é que eu vou defender esse peão? Eu jogo rei F8 na tranquilidade, defendo minha única fraqueza do momento. E agora eu vou jogar rei E7, um lance bem harmônico, e trazer o bispo para E6 aqui. Posso começar a expandir também aqui, né? B5, A5. São 2 peões a mais. Bom, vamos jogar bispo E6, vai. E acho que eu vou tomar de rei mesmo. E agora eu começo a avançar. B5, A5, C5. Vamos começar com B5. Vamos continuar com C5. E agora eu vou... Sigo avançando aqui. B4, A5, né? Ele, infelizmente, não tem o que fazer aqui. Vou jogar B4. Vou jogar... Eu vou jogar A5 aqui. Ele quer jogar E5. Pois é. E agora, claro que eu posso tomar, claro que eu posso deixar também, mas eu acho que eu vou jogar D5 aqui. Pra fazer mais um peão passado. E ele tem muita dificuldade de fazer qualquer coisa aqui. Repara que eu vou avançando só alguns peões. Eu não vou nem usar a torre nesse ritmo, né? Vou jogar A4, vou jogar B3. Já posso fazer A4 direto. Não vi que o rei dele chegava pra bloquear aqui, mas não tem problema, né? Vou fazer B3. E agora eu vou tomar A5, vou jogar A3 e A2 também, né? Bom, eu vou usar a torre, na verdade. Claro, também senão não teria como. Eu tô usando a minha torre aqui, mas eu coloquei, fiz de um jeito inteligente que eu nem preciso mexer minha torre, né? E aí ele tem que tomar, eu jogo A2. E aí ele vai abandonar aqui. A2, ele não tem mate aqui, não tem nada, né? Meu rei tá um pouquinho preso aqui, mas... Aqui eu vou jogar rei E7, né? Porque rei F5, olha que engraçado, rei F5, ele joga rei F3 ameaçando mate, né? Eu poderia torre A3 cheque ainda, mas por que que eu vou passar um sufoco, né? Vou jogar rei E7 aqui, esconder meu rei. Rei F8. E agora foi, né? Ele vai jogar E6 aqui. Já podia fazer dama, tá? Mas eu vou tomar esse peão pra não ter nenhuma gracinha. E pra gente trabalhar essa ideia de matar o contra-jogo do adversário. Eu não tenho pressa pra fazer dama aqui. Não tem como ele evitar, né? Agora sim, dama, e agora vai ter um ataque direto ao rei dele. Bom, cadê o mate agora, né? Talvez dama C3 cortando, né? Outra opção, claro, que é dar cheque. Rei F3, dama F1. É, vamos dar cheque direto, vai. Ah, rei E3 já é mate direto aqui. Aqui é mate em 3 eu já vi. Dama C3, torre G2 e dama G3. Tem mate em 2 é a pergunta? Acho que não, né? Bom, vamos dar cheque aqui. Mate em 3 é bom o suficiente já. Torre por G2 e agora dama F6 ou dama G3 mate. Mas G3 acho que é mais tradicional, né? Beleza. Fechamos o vídeo com 926 de rating. Vamos para análise. Mensagem aí, belo jogo. Nosso amigão que está acompanhando a partida ao vivo no chess.com. 928, 926, aliás, né? Vamos para revisão. 83,7 por parte dele, eu fiz 95,2. Teve um lance excelente meu, 2 imprecisões dele, um erro dele. Então é 4 e 5. Dama H5 ele jogou, né? Fazer o quê, né? Cavalo C6, bispo C4, G6, dama F3, cavalo F6. Então, por mais que ele tenha jogado uma abertura ruim, pelo menos ele mostrou um mínimo de sofisticação aqui e jogou um C3, né? G4 é um lance extremamente primitivo aqui, né? A ideia é jogar G5 e depois mate. Olha a vantagem, né? Eu jogo o cavalo D4, dama D1, acho que D5 aqui já destrói completamente a partida, né? Tô tomando aqui depois, já tá caindo em E4, né?
Essa variante que você pode enfrentar de pretas às vezes. O cara jogou C3, joguei bispo G7, D3 roque, bispo G5 H6 e aí ele tomou. Pra mim é um lance ruim, embora ele ache que é o melhor aqui. Eu tomei de dama em F6, ele trocou as damas. Cavalo E2, D6, H3 e agora eu joguei A6. Preparando o cavalo A5 para pegar o par de bispo dele, realmente ficar os dois bispos contra os dois cavalos, né? Achei que ele talvez devesse jogar bispo B3, aí eu faço talvez cavalo A5, C5, B5, não sei. Posso fazer o rei G7 também. Mas eu tô sempre evitando jogar bispo E6 aqui. Aí ele jogou D4, então esse que é o negócio, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? E a tática, ela funciona de duas formas. Uma para você, por exemplo, a tática para eu aqui de pretas perceber que tá caindo um peão, que é fácil perceber, mas até de um jeito mais importante que esse, né? É você não entregar nenhum material, né? Então, no caso do lugar do meu adversário, você evitar fazer esse tipo de lance, né? Claro, agora é muito claro ver que esse lance é ruim. Mas assim, cuidar para você não deixar suas peças atacadas, né? O D4 aqui é um lance muito errado. Eu tenho falado sobre isso, né? E o pessoal tem feito bastante isso, principalmente na abertura, que é um avanço aqui no centro. Inconsequente, o cara nem vê, né? Só que ele fala, bom, vou avançar um peão no centro aqui. O conceito nunca está acima do cálculo, né? É essencial ter o conceito, ter os direcionamentos para você se situar bem nas partidas desde o começo. Mas você tem que calcular sempre, né? Aqui é um erro bem simples e a posição que estava tranquila para ele, talvez um pouco pior, só de repente já está perdida. Bispo D4, eu gostei bastante aqui do bispo C3, torre 8. E eu gosto desse lance aqui, o torre 5, passando a torre para C5 no próximo lance, né? Então ter essa visão é importante, lembrar que as torres não são obrigadas a ficarem aqui, né? Tipo, jogar torre D8, torre 8, elas ficarem assim. Não, elas podem muitas vezes vir aqui e ativar pela quarta fileira, por exemplo, né? Torre C5, bispo D5, agora eu tomo, trocou as torres, C6, e aqui um lance essencial, rei F8 para evitar o torre D1. E agora veio o rei E7, bispo E6, e agora é um plano bem simples, tá? E de novo, é engraçado que eu ainda não tenho colunas abertas para minha torre, então minha torre tá sem jogar? Tá. Inclusive eu não mexi minha torre, né? Ah, eu mexi só no final, né? Olha que engraçado. Eu só usei minha torre na hora de dar mate. No final, eu não encostei na torre aqui. E a torre tá na casa inicial ainda, né? Então eu jogo B5, jogo C5, jogo B4, A5, D5, e aí C4, e aí A4 e B3. Então repara que não tem necessidade de mexer a torre. Por isso que aquela ideia geral do desenvolvimento de peças é sim essencial quando a gente fala o quê? De colocar o rei em segurança, desenvolver as peças da lado do rei no começo, mas você não é obrigado a desenvolver todas as peças. Tipo, não tem que desenvolver essa torre. Ela já tá jogando aqui. Ela tá no desenvolvimento indireto, ou seja, ela já tá desenvolvida e ela não precisou se mexer. Tomei de C e agora veio A3, A2. E é incrível que a torre não saiu do lugar, né? E agora no lance 41 ela entra em jogo para dar mate, né? Aí torre A2. E aí cheque. E aí cheque. E aí mate. Dama C3 aqui. Legal, a partida teve o seu interesse, né? Mais uma vez enfrentando aí a variante do ataque Homem das Cavernas, né? Com Dama H5. E vamos para outra partida aqui. Que eu fui de pretas também, foi mais curta essa, né? Então, precisão aqui 75,1 do meu adversário, 94,2 minha. Um lance, um lance excelente meu, dois erros dele. Então aqui D4, cavalo F6, D5 ele jogou, que é um lance estranho, né? Ele não desenvolve nenhuma peça, né? Eu joguei E6. E aqui eu queria tomar de F mesmo, tá? Você vai dizer, nossa, Cricor, mas o seu rei tá super enfraquecido agora. Tá um pouco mais enfraquecido, mas eu vou tirar meu bispo, fazer o roque e minha torre já tá jogando aqui. Então aqui é uma posição, ao mesmo tempo que eu enfraqueço um pouco meu rei, eu trago um peão pro centro, né? Então esse lance tá bem tranquilo. Cavalo C3, bispo B4, desenvolvendo.
Bispo B2 eu tomei o peão, e aqui ele já entregou uma peça, né? Ele fez cavalo pro D5, que não é uma boa ideia. E sabe o que também não é uma boa ideia? Você não usar o meu link de afiliado, que está, aliás, tá mais, mudei aqui também, tá mais para cá agora, que é esse QR Code aqui, você pode ler pelo celular, ou você pode escrever o endereço direto, que é go.chess.com/cricor, para fazer o upgrade da sua conta, ou para renovar sua assinatura que você talvez já tenha, seja ela Gold, Platinum ou a Diamante, que é a mais completa de todas. Sempre importante você lembrar de usar o link de afiliado. Muita gente tem usado, eu agradeço bastante mesmo, as pessoas têm utilizado bastante aí para fazer a renovação da conta, para poder usar os benefícios aí da conta premium do chess.com. Beleza, então eu tomei, ele entregou uma peça aqui, e eu tomei em D5. Então esse cálculo era importante, tá? Muitas vezes o que eu percebo nessa faixa de rating, por isso que eu tenho falado que quando eu vejo um adversário, mesmo que ele faça um erro, mas ele fez um cálculo, e assim, eu entendi a ideia dele, mesmo que é um lance que está errado, tá? Eu acho legal, porque está mostrando que a pessoa está conseguindo associar o cálculo, fazer o cálculo com começo, meio e fim ali, né? Eu jogo o lance, o cara joga o lance, né? A pessoa imagina uma posição na cabeça. Então aqui o que eu vejo, aí vocês me respondam nos comentários. Inclusive, como eu falo, eu sempre tenho visto os comentários, né? Alguns vídeos atrás, eu perguntei se vocês viram, né, uma cravada de dama ali que eu deixei passar. E eu vi os comentários, eu vi que a maioria das pessoas realmente foi bem. Falou que não viu mesmo, alguns falaram que viram, que é legal, é um golpe legal de ver, né? Mas só deixando claro que eu sempre acompanho as respostas aí dos comentários que vocês deixam aí nos vídeos. Então coloquem nos comentários também aqui o seguinte, se faz sentido isso que eu vou falar agora. Eu vejo muito comum, eu vejo que acontece muito nesses níveis, de às vezes você ter essas duas capturas e você falar, eu vou tomar de cavalo. Sei lá, é isso aí. Então, assim, não é assim que se joga xadrez se você está buscando uma... resultados melhores, né? Que você tem que tentar entender por que eu tomo de peão, por que eu tomo de cavalo, qual que é a diferença aqui no cálculo, né? Então, se eu tomar de cavalo aqui, acho que não é um lance bom. Porque ele toma em D5, na hora que eu tomo, eu perco o bispo, não posso fazer isso. Então eu tenho que tomar em D2 primeiro, ele toma, toma e eu tomo. E só trocou peça aqui, a posição tá igual. Então aqui faz uma diferença muito grande eu tomar de peão. Porque agora eu ganho um peão simplesmente, né? Então trabalhar isso, né, é uma parte essencial da evolução. E você vai se distanciar, você vai se diferenciar dos jogadores de 1000, 1200, vai começar a melhorar se você conseguir elaborar esses cálculos, né? Que nesse caso é um cálculo simples, mas você tem que realizar ele, né? Então, esse aqui ganha um peão, esse aqui só troca a peça, faz uma diferença grande. Tentar evitar jogar só no visual os lances, né? E realmente tentar jogar o seu lance e na sua cabeça você pensa, pô, o que ele vai jogar contra isso, né? Será que ele pode trocar aqui ou não pode? Porque ele tentou um golpe com o cavalo D5, se eu tomar em D2, não sei se ele viu isso ou não, né? Se eu tomar em D2, ele toma de dama, claro, e defende o cavalo, mas eu tomo aqui e a dama não entra na briga, né? Mas na hora que ele toma em B4, eu tenho uma peça a mais aqui já. E aí o resto foi tranquilo. Eu voltei o cavalo para C6, roque, roque. Joguei A5, cavalo H3, A4. B4 que é um lance que perde imediatamente, né? De novo é um lance, um erro gravíssimo aqui de cálculo, né? Porque ele certamente sabe o que é empaçando esse meu adversário, com 900 de rating. Né? Ele já subiu 500, né, do rating inicial. O problema é que ele, sei lá, por algum motivo, no momento ele esqueceu do empaçando aqui, né? E eu não tô ameaçando nada, né? Eu tô preparando jogar um A3, ele tem que tentar trazer as peças, cavalo F4, né? E aí, repara que eu acabei nem desenvolvendo minhas peças de novo aqui. Já decidiu direto ali a expansão na ala da dama, né? E aí cheque, torre D2, e ele esticou a bandeirinha aqui, mostrando o abandono, né? Fazendo abandono aqui de brancas. No lance 15. Beleza. Então, é isso aí. Fechamos com 926. Mais duas vitórias. Fomos para 67 vitórias por enquanto. E seguimos na caça aí
1000 de rating, que agora não tá tão distante assim, né? Mas alguns episódios estamos tentando chegar perto de 1000. Se você gostou das análises, das partidas, não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu!